O cientista político deixou seu comentário gravado hoje exatamente em cima desse resultado do leilão do transporte público de Campinas. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Ontem nós tivemos, portanto, o principal destaque da semana política, na verdade, que acabou vindo do leilão, que foi finalmente arrematado e depois finalizado, envolvendo a questão do transporte público como um todo, né? Dois grupos, vamos dizer assim, acabaram vencendo, a Sansetur e o consórcio Grande Campinas, e vão operar agora o transporte público da cidade pelos próximos 15 anos. A Sansetur acabou arrematando o lote sul e o lote norte foi arrematado ali pelo consórcio Grande Campinas. Certamente isso tem ganhado grande visibilidade, todo mundo já está prestando atenção nesses assuntos como um todo. Mas eu quero chamar, na verdade, a atenção sobre outras questões que são questões importantes. Na verdade, duas delas aqui. Primeiro, todo o drama que a gente teve que vivenciar, analisar, enfim, acompanhar, envolvendo a questão do transporte público em Campinas como um todo. Vamos lembrar que lá atrás estava previsto todo o processo para acontecer em 2016, a nova licitação estava sendo aguardada desde então, mas aí houve uma série de irregularidades como um todo identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Em agosto, depois de 2019, mais uma movimentação, a prefeitura lança a primeira versão do edital transporte público, o documento é de novo suspenso pelo TCE, 2 meses depois, acaba barrado pela Justiça em novembro daquele ano, a licitação que era anterior de 2005 venceu em 2020 e a definição do novo contrato acabou virando toda essa novela que a gente veio acompanhando de contratos emergenciais, demoras, problemas, processos de interrupção justamente por conta do Tribunal de Contas do Estado, que veio fazendo uma análise técnica ali, uma identificação muito forte no sentido daquilo que deveria ser modificado no edital. Em maio de 2023, o Tribunal de Contas do Estado determinou a reformulação do edital, correção de 14 itens para o processo poder ser retomado. Depois ocorre essa retomada em 2023, é declarado deserto depois porque nenhuma empresa apresentou oferta para concessão, a prefeitura recomeça depois todo o processo licitatório do zero, e aí agora dessa vez ela acaba abrangendo ali uma série de contribuições, milhares de contribuição da sociedade, audiência pública, enfim, todo um processo que ele é extremamente burocrático para poder chegar na ocorrência desse leilão, e aí agora sim foi arrematado. Aí obviamente que há uma expectativa, e aí é uma expectativa do ponto de vista da condição de cidadãos, de que efetivamente as empresas elas possam assumir com muita responsabilidade o transporte, que é por 15 anos, que é um período bem longo, diga-se de passagem, né? Num contrato que tem um valor bilionário, né? Nós estamos falando aí de uma cifra que é uma cifra significativa, né, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, do ponto de vista do recurso. O contrato é de 11 bilhões de reais por um período muito longo, de empresas que têm também suas experiências em outras cidades, em outros municípios, principalmente quando olha para essa que é o consórcio, né, da Grande Campinas, que é formado por uma série de empresas, né, Coletivo Grande Marília, Nova Via Transporte e Serviço, Locação de Veículos de Serviço de Transporte Limitada, Autoviação Suzana, enfim. Então, quando você vai olhando, essas empresas, elas têm expertise, atuam em outras cidades, e como a gente já sabe, olhando para o Brasil, são empresas também que, hora ou outra, tem dores de cabeça, tem problemas, tem questões envolvendo também prestação de contas, enfim, aquela coisa toda que sempre, hora ou outra, acaba caindo no Brasil. O que é normal, é do jogo, né? Se você assume contratos públicos, você tem que prestar contas, tem que, enfim, mostrar todos os recursos, mas que a gente sabe que se fosse tudo às mil maravilhas, não haveria nenhuma reclamação e do ponto de vista da política, não teríamos jamais sequer qualquer problema e todo o transporte público funcionaria plenamente. Então é preciso que a gente fique de olho, acho que esse é o principal ponto que eu quero chamar a atenção da população, de quem está nos ouvindo. Nós vamos ficar de olho para que todas as etapas, há uma série de etapas agora do ponto de vista mais burocrático que as empresas aí que venceram vão ter que cumprir, né? Entrega de planilhas atualizadas, análise de comissão de licitação, publicação depois do julgamento, apresentação de recurso, homologação de processo, enfim, uma série de etapas aqui, que não vale a pena listar todas elas, mas só para entender que há uma burocracia a ser cumprida aí a médio e longo prazo, para depois elas poderem começar a efetivamente poder operar. E aí
fica a grande questão, né? Essa modalidade, que é a modalidade via leilão, veio ganhando cada vez mais força, tração com a nova lei das licitações como um todo, mas também traz alguns pontos de interrogação que eu acho que a gente precisa manter sempre no horizonte. Primeiro, a questão da transparência, que é ter bastante pressão sempre para que ela possa ocorrer continuamente, vamos dizer assim, a fim de que a gente consiga identificar se o recurso está sendo bem empregado, se os ônibus, conforme previstos, com toda a sua modernização, tecnologia, etc., de fato vão circular da maneira correta e estarão com todos esses itens, né? E aí a gente tem também algo que é da própria natureza do leilão, né? Que tem a ver com a questão dos preços, que a gente tem que ficar de olho para não passar pouco tempo depois e aí começar a se questionar preços, valores, aquilo que foi praticado, que infelizmente é um velho problema conhecido no Brasil. Então, assim, do ponto de vista da torcida, para o bem e para todo o benefício, vamos dizer assim, da população de Campinas, a gente torce para que o processo dê certo. Do ponto de vista de cidadãos realistas e conscientes da política, é ficar de olho e cobrar. Cobrar do Poder Executivo, cobrar dos vereadores, cobrar da execução desse contrato, que ele possa ser feito com maestria. É isso, eu fico por aqui. Um abraço grande para você, Felipe, Sandra. Uma excelente sexta-feira aos nossos queridos ouvintes. Um bom final de semana. Segundona, mais um cafezinho, mais uma prosa de política. Valeu. Domingo é dia de decisão na CBN. Quem será o campeão paulista? Novo Horizontino, Palmeiras. Na primeira partida, deu Verdão 1-0. Souza fez a jogada para Flaco, bateu pro gol! Agora, a parada é no interior paulista, às 8:30 da noite. Eu vou com você nessa, garotão! Você curte o jogo com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Futebol, novo CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. E Barbacoa, muito além da carne. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu estou todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho